E aí, pessoal, tudo bem? Prova terminada, vamos só fazer agora a correção, a análise das questões para que vocês possam esclarecer qualquer dúvida que a prova de geografia ela possa ter trazido para vocês. Antes de qualquer coisa, vamos logo deixar uma coisa bem clara. É o PSC, é uma prova da Compec, então praticamente nenhuma ou bem pouca daquelas estruturas que a gente trabalha para o exame nacional, para o macro, para o CIS, elas se aplicam aqui. É o mesmo conteúdo programático, porém as questões elas são elaboradas, pensadas de uma maneira completamente diferente. Algumas críticas elas ainda são permanentes, como de, por exemplo, parece que quem elabora a questão não está antenado com a realidade trabalhada no ensino médio. Porém, essa é uma crítica que se perpetua por praticamente todas as provas que são elaboradas. Para algumas instituições, há essa coerência. Porém, não é a, vamos assim dizer, a característica geral. Isso, infelizmente, acaba deixando muito a desejar. Mas, tudo bem, vamos analisar as questões. Na questão 25, a primeira da sequência, ele até coloca uma estrutura bem interessante, usando como referência o filme De Volta para o Futuro. Então vamos lá. No filme De Volta para o Futuro, o Dr. Emmett Brown utiliza plutônio para gerar 1,21 gigawatts de eletricidade necessários para ativar sua máquina do tempo. Considerando os impactos ambientais e os desafios do uso de materiais radioativos em áreas urbanas, é incorreto afirmar sobre o uso do plutônio como fonte de energia. Aqui é preciso a gente observar, é preciso que a gente observe algumas pequenas estruturas, como por exemplo, ele criar um parâmetro envolvendo energia nuclear, que aí você se indaga, pô, mas isso não está no conteúdo programático. Tá sim, está no conteúdo de física, mas é o mesmo conteúdo que você estudou para fazer a prova como um todo. Então, a não ser que o teu cérebro funcione de maneira extremamente compartilhada, sabe, só conseguindo ver um raciocínio por vez, tudo isso aqui está inserido no mesmo contexto. Você estudou um conteúdo programático presente no edital do PSC3 e isso estava ali presente. Não estava na parte de geografia, mas tu também estudou para as questões de física, então está ali dentro do conteúdo. E envolve também questões ambientais urbanas. Fazendo uma retrospectiva, as 3 últimas temporadas do PSC3, elas priorizaram, foram 3 provas, 18 questões no total, né? 6 questões por etapa. Dessas 18 questões, 8 envolveram questões ambientais urbanas. E aqui, novamente, você tem essa característica. Porém, um detalhe que eu também observei em sala de aula. Você tem aqui uma situação em que o tema ambiental, ele aparece, mas ele é basicamente só um pano de fundo, sabe? Só uma roupagem para justificar algumas informações. No caso, aqui, ele pedindo a resposta incorreta, que aparece logo aqui na letra A, quando ele afirma o seguinte, olha, é considerado seguro. Tecnicamente, nenhuma matriz energética ela é 100% segura. Algumas a gente tem uma vivência maior e a gente já tem determinadas estratégias. Mas ao pé da letra, a segurança ela tem ali as suas limitações, umas mais, outras menos, e no caso da energia nuclear, tem-se algumas ressalvas significativas. Eu sempre falo que eu mesmo sou um ávido defensor do uso da tecnologia nuclear, mas pô, você não vai colocar um reator nuclear dentro da sua casa. Na lógica de um filme produzido na década de 80, que ainda vivia ali o aspecto da Guerra Fria e questões envolvendo o uso da energia nuclear eram extremamente recorrentes, a gente até entende como algo
bem prático, mas é diferente de você trazer isso para a realidade mesmo já passados 40 anos. E uma outra coisa, como eu tinha mencionado, é a insistência de sempre se basear em pelo menos uma questão, aqui no caso vão ter duas, essa e mais outra, pedindo para você analisar o que estava incorreto. Então isso é algo que sempre precisa ser analisado com atenção. E em relação, como eu estava também falando, às questões ambientais urbanas, muitas vezes ele usa um termo extremamente genérico, como ele mencionou aqui. Olha, considerando os impactos ambientais, ele usou isso só como uma breve justificativa para embasar o argumento do uso da tecnologia nuclear. Então não era envolvendo diretamente questões ambientais urbanas, porque a gente não tem essa vivência de usar materiais radioativos dentro de área urbana. Tem de maneira limitada, né? Em hospitais, o uso do próprio raio-x, tomografias, alguma coisa nesse estilo, mas algo mais genérico a gente ainda não tem. Então ele meio que pegou só ali emprestado o tema para usar isso como característica. É preguiçoso? É, mas não tem nada de errado. Na outra questão, ele traz algo significativamente atual e que impactou muito a nossa realidade. Em 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou a maior catástrofe climática em sua história, com enchentes severas. Catástrofes climáticas, elas envolvem novamente aspectos ligados às questões ambientais, mas aqui envolve também muito em relação à preservação ambiental e principalmente em relação às estruturas hídricas. Aqui fica aquele pequeno detalhe. Eu fiz uma prova voltada para uma entidade aqui do Amazonas e ele me pega um contexto relativo ao Rio Grande do Sul. É esquisito? Sim e não. Primeiro porque é uma prova para uma instituição federal, então envolve o país inteiro. Segundo, porque isso, junto com as fortes estiagens que a gente teve aqui na Amazônia, abalaram 2024, sabe? Extrema falta de água numa parte e na outra parte do país, o excesso de água impactando uma determinada região. Então isso envolve aspectos ligados à atualidade. É algo que é tratado dentro do conteúdo programático, sim. Você pode até implicar com uma coisa que até é plausível. Mas isso não aparece nos livros didáticos. Isso aqui especificamente não, porque não tem o tempo de atualizar para os livros didáticos. Mas a temática, ela é trabalhada. Seria só o caso de se usar como exemplo, pegar algo da realidade para que a gente pudesse construir essa informação. É algo positivo, meio que olha, a prova exige que o aluno esteja ali atento, sim, mas, sabe, de novo, pega aquela situação extremamente, como é que eu vou dizer, até mesmo preguiçosa, de pegar algo em que o aluno, ele tenha que acompanhar determinados detalhes. E aí fica a situação, poxa, a qual detalhe eu vou atribuir maior atenção? Erro da letra A. Chuvas intensas de abril e maio fizeram com que o rio Paraguai transbordasse. Detalhe 1. Ele está falando sobre as cheias que abalaram o Rio Grande do Sul. O rio Paraguai, ele é o rio que banha a área do Pantanal. Então nada tem a ver com a região. É aquele tipo de informação em que, infelizmente, uma outra coisa chata acontece. Olha, eu posso não saber diretamente a resposta, mas eu posso eliminar as informações. É algo válido? Claro que é algo válido, mas para e pensa. Se é uma prova para avaliar o ensino médio, o aluno que está no ensino médio, então é para se avaliar o que ele sabe e não simplesmente só se valer de perspectivas em que ele possa eliminar a informação. Erro da letra B. Enchentes de 2024 foram causadas exclusivamente, aqui o argumento da preguiça, né? A estratégia da preguiça, usar aquela palavra de impacto.
Erro da letra C, Bacia do São Francisco, o Rio São Francisco, ele atravessa o Nordeste, ele nada tem a ver com o Rio Grande do Sul. Usina hidroelétrica Paranapanema foi desativada em maio de 2024, sendo substituída pela usina Capivara. Deixa eu colocar aqui uma estratégia. É muito comum quando uma pessoa ela quer parecer intelectualizada, como ela quer mostrar para alguém que ela está dominando um debate, ela costuma usar a estratégia que é chamada de Guiche-Gallup. Aliás, essa estratégia que provavelmente você já foi alvo dela, ou eu espero que não, mas talvez já tenha utilizado, é quando você acrescenta, sabe, vai bombardeando a pessoa com várias informações, com vários detalhes, literalmente não deixando tempo para a pessoa respirar ou dar uma resposta. E aí, quem está de fora vê que a pessoa não conseguiu dar uma resposta com tanta coisa que foi colocada sobre ela, e aí ela pensa, poxa, o outro fulano dominou o debate, tá vendo? Não deixou o outro falar. E muitas vezes, para isso, se usam várias palavras completamente sem noção, estão ali só enchendo linguiça. É a mesma coisa aqui da letra D. A usina hidrelétrica de Paranapanema é assim. De cabeça, claro que eu não tenho decorado onde fica a usina Paranapanema. Até poderia ter pesquisado para embasar aqui a resposta, mas eu vou me colocar na mesma situação que possivelmente você passou durante a prova. Onde diabos fica essa usina? Bom, acontece que o rio Paranapanema, ele fica lá na divisa entre São Paulo e Paraná. Portanto, não atinge o Rio Grande do Sul. E mesmo que atingisse, mesmo que realmente a informação tivesse verdadeira, porque eu também não faço a mínima ideia de para onde fica a usina Capivara, faz até parecer que foi só um trocadilho para, sabe, encher linguiça e tirar a tua atenção. A troca de uma usina hidrelétrica por outra não vai influenciar no que houve em relação ao Rio Grande do Sul, porque foi algo pontual, derivado de impactos ambientais. Tudo bem, hidrelétricas causam impactos ambientais, mas não tem a ver com esse processo. E a resposta, de novo, baseada no argumento da preguiça. Talvez você lembre que um dos argumentos que foram extremamente repetidos é que esse impacto que aconteceu ano passado, ele superou o que aconteceu na década de 40. Inclusive, muita gente questionando, olha, tá vendo, lá na década de 40 ocorreu parecido, então tem nada a ver com a ação antrópica. Mas o próprio impacto da década de 40, ele também decorreu de ação antrópica. E se esse foi pior, é porque as ações antrópicas agora, elas são ainda piores. Percebeu? Então tá, vamos para outra. Aqui é o que eu chamo de estratégia da segurança. É quando você coloca uma questão com um argumento extremamente, como é que eu vou dizer, óbvio, evidente. É mais ou menos quando algumas pessoas reclamam de um filme, porque esse filme ele é cheio de clichê. Muitas vezes, principalmente no cinema, o clichê ele te promove um atalho, te poupando de ter que raciocinar de maneira mais profunda sobre o que está acontecendo. Então as informações elas já são padronizadas para servir como um atalho. Numa questão de prova, isso também ocorre. Olha só, olha na imagem, a estrutura em que você tem esses terraços, ou, como popularmente também se chamam, esses jardins, identificando a estratégia da agricultura de jardinagem. É uma estratégia, vamos assim dizer, prática, porque talvez essa seja a imagem agrícola, num contexto internacional, mais famosa no universo do vestibular. É uma estrutura agrária que ela não é muito comum aqui no Brasil. Existe, mas ela não é muito comum. Ela remete diretamente à parte da Ásia, principalmente a parte da Ásia monsônica, o que já está diretamente ligado a essa parte do conteúdo, onde ele quer
os diferentes modelos de produção agrícola em países emergentes, já que isso é comum em áreas como o Vietnã, a Indonésia, o próprio Japão, a China, até na Índia. Esse tipo de estrutura, ele acontece. A área que se popularizou chamar de Ásia monsônica ou Ásia das monções. Agricultura itinerante é agricultura de roça, é aquela agricultura mais de subsistência. Agricultura de plantation, ela, assim como a permacultura, assumem características de um modelo mais comercial. A de jardinagem também é um modelo mais comercial, mas ela é eternamente lembrada por conta dessa imagem. E a agricultura patronal também é um exemplo da agricultura comercial. Percebeu? Mesmo que você não lembrasse dessas características, você tem aí vários elementos que vão para o mesmo lugar, eliminando assim as demais informações. Na questão 28, ele faz uma associação entre as colunas, o que também é algo muito comum de acontecer no modelo do PSC, e de novo uma questão elaborada com base na facilitação. Aqui a temática envolve as reservas hídricas, e aqui quando você vai fazer a montagem, tipo escassez e gestão de água, que é algo que logo está associado a crises hídricas, você vai observar que é a penúltima informação, e isso só aparece numa possibilidade. Se você inverter a lógica, grande importância no abastecimento do Centro-Oeste, isso aponta diretamente para os rios Tocantins, Araguaia, a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. Então, desculpa, como o número 3 só aparece iniciando a sequência também na letra C, isso cria um facilitador extremamente preguiçoso. É chato estar usando esse argumento, mas eu até entendo essa lógica. Olha, eu tenho que montar a sequência correta, então já sei. Eu vou montar uma estratégia para o aluno bater os olhos e já ir direto ali na resposta. A não ser, é claro, que ele ainda consiga se atrapalhar e marque alguma das informações de maneira incorreta. Na 29, o curioso aqui dessa questão é que ele já vai direto no assunto. Olha, quando o assunto é tecnologia e mundo do trabalho, então ele já faz a afirmação diretamente para deixar bem claro, olha, isso aqui foi baseado nessa temática, eu não estou inventando informação para depois eu acabar colocando algo que não tenha a ver com o conteúdo, como foi comum na prova do meio da temporada entre o PSC1 e o PSC2. Aqui ele fala sobre as características da gig economy, que ele mesmo explica no texto. Olha, se refere a uma economia baseada em trabalhos temporários, flexíveis e muitas vezes autônomos, em vez de empregos tradicionais e estáveis, algo bem comum da globalização. E ao fazer esse argumento, ele diretamente já te mostra qual que seria o erro. Porque se é algo feito para ser temporário, então não tem como eu der uma garantia ilimitada dos direitos trabalhistas. Primeiro que, se você parar para observar em atividades formais, muitas vezes os direitos trabalhistas eles são sacrificados. Cara, imagina numa lógica global, numa lógica em que o mundo muitas vezes funciona de uma maneira mais fluida. E percebeu, a gente já tinha marcado lá na primeira questão uma alternativa se baseando no erro, e aqui novamente uma informação também se baseando no erro. E um detalhe curioso é assim, quando eu montei essa apresentação, eu fiz literalmente o Ctrl+C,
Ctrl+V da prova para facilitar toda a lógica. E provavelmente deve ter passado batido, até porque não ia influenciar em nada, o erro aqui da escrita, ao invés de corretamente, tá? O que salienta aquele pequeno detalhe de que parece que muitas vezes a prova ela não passa por uma revisão adequada. E o curioso é que se você tiver com a prova física aí, ou tiver olhando para o PDF, a palavra corretamente, né? Além dela estar em letra maiúscula, na prova ela ainda estava em negrito. Então, mesmo assim, passou um pequeno erro. É uma coisa besta, é aquilo que eu falo brincando. Olha, tem algum estagiário que vai levar um puxão de orelha, mas levando-se em conta a seriedade da qual se trata a prova, é um pequeno descuido que não deveria ter passado. Mas tudo bem, não vai afetar em nada o desempenho, mas é só uma observação. Desculpa. E aqui, na última, aqui sim, ó, assinale a alternativa que corretamente, aqui ele escreveu de maneira correta, descreve o contexto geopolítico envolvendo Taiwan, China e ou Estados Unidos, que tem a ver com as construções do capitalismo, principalmente desde o período ali da Guerra Fria. Uma história bem rápida. Quando houve a Revolução Chinesa em 1949, o que era o então governo da China foge e busca refúgio na ilha de Taiwan, fazendo com que desde 1949 existam duas Chinas. A República Popular da China, essa daqui, a República Popular da China, que tem como capital Pequim, que é também chamada de China continental, por uma razão bem óbvia, ela está ali no continente, e existe a República da China, que para não confundir as coisas, ela é mais reconhecida como Taiwan, ou também chamada de Formosa. E apesar dessa separação ocorrida em 1949, o governo da China continental considera como se Taiwan fosse ainda parte do seu território, o que já fica uma estratégia que é muito comum nessas provas, você ter alternativas que se contradizem, como por exemplo aqui na letra C, ó, reconhece a independência. Não, ela não reconhece nada, por isso há os atritos, a treta ainda entre os países. Erro da letra A, Estados Unidos concordam que Taiwan deva ser anexada com a China? Não, inclusive os Estados Unidos têm como Taiwan um parceiro estratégico justamente para manter essa rivalidade com a China. Erro da B, Taiwan não recebe nenhum tipo de apoio militar ou político dos Estados Unidos. Militar diretamente, realmente não, mas político sim. Taiwan é um estado soberano reconhecido pela ONU? Não, justamente por conta dessa divergência, até por conta também de um pequeno detalhe. Lembra que a China tem uma cadeira no Conselho Permanente de Segurança, no Conselho de Segurança da ONU. Então, ela tem poder de veto. E justamente por isso, a situação de Taiwan é uma situação delicada. Eu brinco comparando como se fosse aquela festa em que você vai convidar seus amigos, mas entre seus amigos tem duas pessoas que não se dão bem. E aí você fica naquela dúvida, se convida um, o outro não vai gostar, se convida o outro, é o anterior que não vai gostar. E aí, para, tentar gerenciar a situação, ou você não convida ninguém, ou convida os dois, mas deixa, em lados opostos para não ter problemas, tá bom? Essa foi a prova que vocês responderam ontem. Eu imagino vocês que foram meus alunos, e mesmo aqueles que não estudaram comigo, eu penso que vocês tiveram uma ótima oportunidade de gabaritar as 6 questões. Eu acredito que muitos de vocês tenham gabaritado essas 6 questões. Antes que alguém pergunte, então a nota de corte ela vai aumentar?
Entenda, nota de corte sempre aumenta e vocês são os responsáveis por isso, porque vocês estão estudando, vocês estão se preparando, então vocês acertam mais questões e elevam a nota de corte. Não é porque, olha, a prova foi muito fácil, olha, porque veio alguém de Marte, desembarcou em Júpiter e sabia muito mais. Não, é porque simplesmente você se preparou e alavancou o seu desempenho. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Tudo bem? Obrigado. Até uma outra oportunidade.